Quando eu tava orando, veio uma coisa na minha cabeça e eu pensei, preciso gravar sobre isso. Gente, o que acontece? Muitas pessoas nascem em famílias cristãs, porém elas nunca tiveram uma vivência real desde pequenas. E chega um momento da vida delas que elas começam a se questionar sobre aquilo que elas acreditam. Porém elas também não vão a fundo. Elas não buscam a Bíblia para estudar, para entender o que tem lá, para estudar as bases do cristianismo. E elas vão crescendo assim. E muitas influências externas começam a invadir os pensamentos dessa pessoa. Ela começa a ver que existem pessoas que não acreditam em nada, pessoas que são evangélicas, pessoas que são católicas, espíritas, umbandistas, enfim, de diversas religiões. Elas veem que existem outras realidades além daquilo que elas conheceram dentro de casa. Então, o que acontece? A pessoa cresce, ela começa a duvidar se aquilo que elas aprenderam desde pequenas é verdade, porém elas não vão na fonte buscar. Elas não vão na Bíblia para estudar. Elas ouvem as pessoas falar e vão começando a deduzir e fechar pensamentos sobre o que é o cristianismo, com influências muitas vezes de pessoas, de outras pessoas que também nunca estudaram a Bíblia, nunca foram na base bíblica, né, para entender realmente o que é o cristianismo. Elas começam a ouvir essas pessoas e começam a ter uma visão errada do cristianismo. Elas começam a achar que é um regime opressor, que é uma ideia ruim e que existem outras vertentes que fazem mais sentido, ou um cristianismo mais leve, ou um cristianismo onde Jesus é mais parceiro, onde ele tem que caber na nossa realidade e não a gente na dele. Então, isso acontece com muitas e muitas pessoas. Elas não buscam na base o que é de fato o cristianismo. E eu quero falar, principalmente nesse vídeo, de uma questão que são os devocionais. Aqui eu tenho um devocional da minha igreja, mas a gente vê muito as pessoas postando o quê? Café com Deus Pai, certo? É um dos devocionais, acho que é o devocional mais vendido do Brasil, né? E a gente vê muitas e muitas pessoas postando isso. Mas aqui tem um grande problema, e é sobre isso que eu quero alertar nesse vídeo aqui de hoje. O cristianismo, ele não pode se basear, o cristianismo de uma pessoa, né? Não pode se basear em um devocional. Então, acontece, muitas e muitas pessoas, elas leem aquela página ali de manhã e acham que pronto, é isso aí, já cumpri meu horário aqui com Deus, já bati o cartão e vou trabalhar, vou seguir minha vida, vou fazer as minhas atividades. Porém, o cristianismo não é isso. Quando tu se diz alguma coisa, tu tem que ir nas bases daquela coisa e estudar. Então, se tu se intitula, por exemplo, vegano, tu tem que saber o que o veganismo prega, o que o veganismo acredita, quais são as bandeiras que o veganismo levanta. Se tu se diz feminista, o que feminismo é, quais são as bases do feminismo, quem são os teóricos desse movimento. Então, tudo que tu se intitula, tu precisa saber bem o que vem com a carga daquele título, que bagagem tem esse título. Porque assim, às vezes tu acha que é uma coisa, mas na verdade é outra completamente diferente. Tu tá vendo só um lado daquele movimento e não tá estudando ele a fundo para entender de fato o que todo aquele nome carrega. E aí tu pode entrar numa fria. Porque se um dia tu parar para estudar, tu pode ver que aquilo era completamente contra os teus princípios, por exemplo. E daí tu já se intitulou assim para um monte de gente. Isso é perigoso, né? Então, se eu me intitulo cristã, eu preciso ir na base e conhecer quem é Deus, conhecer quem é Jesus, o que é o Espírito Santo, quem que é o Espírito Santo, o que é isso, como é que ele influencia na minha vida. Então eu vejo que as pessoas hoje, muitas estão fazendo o quê? Ouvindo falar de Jesus e pegando a parte boa, misturando ideias de politicamente correto e tentando envolver tudo num Jesus, e aquilo que não faz sentido nessa teoria, nesse Jesus que se cria, a pessoa exclui. Ah não, mas isso é machismo, isso é da época aí, que não sei o quê. Só que a gente tem que analisar a Bíblia com o seu contexto. Tem coisas que, ao tu olhar ali, por exemplo, né, no Antigo Testamento, nossa, parece machismo. Mas muitas vezes algo que para nossa realidade hoje parece machismo, era formas de Deus proteger as mulheres naquela época da brutalidade dos homens. Então não é porque Deus queria excluir as mulheres em certos momentos ali, tá? E é porque ele queria protegê-las. Então antes de tu sair falando que a Bíblia é machista, que a Bíblia é muito extrema, que o Antigo Testamento não serve mais, que estuda. Entende? Se tu sabe que isso aqui é o que pode te levar à vida eterna, pode abrir o caminho para a salvação, como é que tu apenas fica com aquilo que os outros falam? Gente, me dói tanto o coração ver pessoas que se dizem cristãs, porém elas começam a ouvir coisas de fora e começam a misturar crenças que não tem nada a ver com o cristianismo, coisas que Deus abomina. Exemplo, conversar com mortos. Isso aí é uma coisa que Deus abomina. Várias e várias vezes na Bíblia está escrito isso. Então, a pessoa que se diz cristã e acha que tudo bem
fazer consulta aos mortos. Tudo bem querer prever o que vai acontecer indo numa cartomante, por exemplo. Tudo bem, sabe? Não tá tudo bem, porque vai contra o que a Bíblia fala, completamente contra. Então, se você se diz cristão, estude aquilo que Deus quer para tua vida, aquilo que Deus diz que Ele é, aquilo que é a regra de fé e prática do cristão, que é a Bíblia. Então, se tu se diz cristão, o ideal é que tu vá no manual do cristianismo, não no Instagram, não no TikTok. Claro que quando tu tens uma maturidade espiritual maior, tu já consegue filtrar os conteúdos que vão te auxiliar na caminhada cristã. Então, um devocional, ele é bom. É muito bom, desde que ele não seja tudo o que tu estuda. O devocional não é o teu guia do cristianismo, ele é um auxílio, ele vai trazer uma mensagem de esperança, vai trazer, às vezes, experiências de pessoas que passaram por algo semelhante ao que tu tá passando ou que tu vai passar, e vai te ajudar de alguma forma, sem dúvida nenhuma. Porém, não deixe a base de lado, e realmente estude essa base aqui. A Bíblia não é só um livro de leitura, é um livro também de estudo. Claro que, se tu não estudar, mas ler, tu já vai ter mais benefício do que quem não faz nada, sem dúvida nenhuma. Porém, é um livro que realmente é para ser estudado. E olha só, a minha, por exemplo, aqui, ó, claro que tem muita coisa que me tá em branco, mas eu tô estudando aos pouquinhos, né? É um livro grande e o estudo exige tempo. Porém, não deixe de ir à base, não deixe de ir à fonte. Para de misturar coisas que as pessoas falam no Instagram, falam no TikTok, e pessoas que às vezes são baseadas apenas no Café com Deus Pai. Lembrando que Café com Deus Pai não é ruim. Não é ruim. O negócio é que o quê? A pessoa só se baseia nisso. E daí ela não vai a fundo de quem de fato é Deus. Porque talvez você que nunca leu a Bíblia, por exemplo, não saiba que a Bíblia não é assim, existe o Antigo Testamento e existe o Novo. Cada um é uma coisa, tudo independente. Não. Aqui, se você perceber, começa falando de um jardim, um lindo jardim que Deus criou para o ser humano habitar. Um jardim que era para, ser um refúgio para o ser humano, ser um local de encontro com Deus. Porém, infelizmente, entrou o pecado. Mas a Bíblia inteira ela vai falar de um plano de redenção, um plano em que existe todas as etapas da humanidade ali, né? Poxa, tantas vezes o ser humano errou e Deus buscou ele para resgatar o ser humano e toda aquela luta, né? Deus sempre buscando nos resgatar. Então aqui conta a história da redenção, esse plano que Deus fez da salvação devido à entrada do pecado no mundo com a escolha de Adão e Eva. Então aqui temos o plano da redenção contado em várias etapas, contado com histórias de pessoas mesmo, enfim. E no final, se você abrir ali o final lá em Apocalipse, você vai perceber que a Bíblia também vai terminar refazendo esse jardim lindo. Ele vai trazer de volta, né, para aqueles que aceitaram a Cristo, o jardim. Então começa com o jardim, termina com o jardim, e nesse meio termo entre os jardins está contando o quê? A história da redenção. Devido àquele erro inicial, como é que Deus ele bolou um plano para que a gente pudesse voltar para esse lugar maravilhoso. Olha que incrível. Então, como é que tu não vai estudar o caminho que leva para esse jardim? Entende? Olha a importância. Mas aí você vai falar assim, mas é escrito por homens falhos, e tem relatos horríveis aqui, e crueldade, e pessoas que traíam mesmo, e que não sei o quê. Gente, sim. Olha só, Davi, ele teve um pecado muito feio. Ele ficou com uma mulher de um outro homem, um homem que estava em guerra, trabalhando para ele, ficou com a mulher dele, engravidou a mulher dele, matou o marido, né, colocando ele na linha de frente da guerra, tudo propositalmente, né, para abafar o caso. Porém, ele se arrependeu, né? Deus enviou o profeta para falar com ele, ele se arrependeu, e ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. E tu vai olhar, nossa, ele fez tudo isso e ele ainda é um homem segundo o coração de Deus? Que coisa mais estranha. Não era para ele ser perfeito desde o início da vida dele até o final? Justamente a Bíblia, ela ajuda por conta disso, porque ela mostra relatos de pessoas que, assim como eu e você, erramos, mas Deus ainda assim aceita pessoas que, por mais que falhas, pecadoras, que erram, terríveis, mas quando elas se voltam para Deus, Deus as aceita como pessoas que são de bom coração, pessoas que são segundo o coração de Deus. Então, olha que bênção, né? A Bíblia é cheia de relatos de seres humanos falhos, mas que permite a nossa identificação e permite que a gente possa enxergar que tem, sim,
formas de a gente salvar, que ainda tem chance de salvação, que ainda tem perdão pra gente. Porque se a Bíblia fosse relatos de pessoas perfeitas, o tempo todo só santos, incríveis e tal, a gente não iria conseguir se identificar. Porque tem pessoas que têm erros, né? Erros humanos aqui, a gente tem as nossas dificuldades, enfim. E quando a gente vê pessoas que são tão falhas quanto a gente, mas que ainda assim conseguiram alcançar o favor de Deus, a gente fica feliz. Fica feliz de saber que também tem chance pra gente. Então, nesse vídeo eu quero deixar uma recomendação aqui pra você, que é: estude a base do cristianismo. Para de ficar ouvindo o que o outro fala pra ti. Vai você conhecer o Jesus que está aqui neste livro, porque ele sim vai te mostrar o caminho para o jardim que Deus quer te devolver. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui, ler sua Bíblia. Um grande beijo e até mais.